Olá! Hoje o nosso papo é bem direto ao ponto. Vamos detalhar o passo a passo de como montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Os FIIs, sabe? Aquela carteira pensada para gerar renda passiva com mais segurança. Então vamos lá mergulhar nisso. A grande questão para quem investe é quase sempre essa, né? Como é que se gera uma renda mensal consistente que venha de imóveis, mas com segurança e, de preferência, sem aquela dor de cabeça de ser proprietário? Pois é justamente esse desafio que muita gente conhece bem que a gente vai resolver aqui. E a resposta para essa pergunta tem um nome: diversificação. Na prática, é aquele velho ditado: não colocar todos os ovos na mesma cesta. A ideia é simples. Ao distribuir o dinheiro em diferentes tipos de ativos, se um setor vai mal, outros podem segurar as pontas, trazendo muito mais estabilidade para a carteira como um todo. Para construir essa carteira, o nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender o desafio do investimento. Depois, conhecer os tipos de FIIs, montar uma estratégia de alocação, aprender a selecionar os ativos certos e, por fim, claro, ver como manter essa carteira sempre forte. Começando então pela seção 1, o desafio do investimento. Aqui, o foco total é na busca por estabilidade e proteção. É importante pensar na diversificação não só como uma estratégia para ganhar mais, mas principalmente como um escudo protetor. Pensa bem, ativos diferentes reagem de formas totalmente distintas às crises e às oportunidades, e é essa variedade que protege o capital. Certo. Agora vamos para a parte prática. Seção 2. Os tipos de FIIs. É como construir uma casa. Para ter uma estrutura forte, primeiro a gente precisa conhecer os blocos de construção, os materiais. E com FIIs é a mesma coisa. Cada tipo de fundo tem um papel, uma função específica. E os dois blocos principais são estes: fundos de tijolo contra fundos de papel. Os fundos de tijolo, como o nome já entrega, investem em imóveis físicos, shoppings, galpões, prédios comerciais. Eles são a base, a fundação da carteira, sabe? Geram uma renda mais estável e previsível que vem dos aluguéis. Já os fundos de papel investem em dívidas do setor imobiliário, como os CRIs. O potencial de rendimento deles costuma ser maior, só que eles são mais sensíveis às viradas da economia, como uma alta na taxa de juros, por exemplo. E além desses dois gigantes, temos outros tipos que ajudam a complementar a estrutura. Os híbridos, que como o nome diz, misturam tijolo e papel buscando um equilíbrio. Os FOFs, ou fundos de fundos, que são uma ótima porta de entrada porque já compram cotas de outros fundos. E os de desenvolvimento, que investem em obras e têm um alto potencial de valorização, mas claro, o risco também é maior. Ok, agora que a gente já conhece os blocos, vamos para a seção 3, a estratégia de alocação. É aqui que a mágica acontece. A gente pega essas peças e começa a desenhar a planta baixa da carteira ideal. E uma planta bem equilibrada se parece mais ou menos com isso. A maior parte, ali entre 40% e 60%, deve estar nos fundos de tijolo. Lembra? A nossa base sólida. Depois, de 20% a 40% em fundos de papel, para buscar um rendimento extra. O resto pode ser dividido, por exemplo, em FOFs, para facilitar a gestão, ou até uma pequena fatia em desenvolvimento, se o perfil de risco permitir. O ponto central é ter essa base forte em tijolo. Tá, mas quantos fundos são necessários? Existe um número mágico? Olha, uma regra de ouro é essa aqui: entre 5 e 12 FIIs. E o mais interessante é entender o porquê. Menos que 5, o risco fica muito concentrado, muito perigoso. Agora, se tiver muito mais que 12, a gestão pode ficar complexa demais e os benefícios da diversificação, acredite, começam a diminuir. É o ponto de equilíbrio perfeito. Com a estratégia toda desenhada, vamos para o próximo passo. Seção 4. Selecionando os ativos certos. Agora é a hora de pegar a lupa e escolher quais fundos, especificamente, vão compor cada fatia da nossa carteira. É a hora da análise de qualidade. E para isso, nada melhor que um checklist prático. Primeiro, o histórico de pagamento de dividendos. Ele é consistente? Paga direitinho? Segundo, o nível de vacância. Os imóveis do fundo estão alugados ou vazios? Depois, a qualidade e a localização desses imóveis são boas? E por fim, mas não menos importante, o gestor do fundo tem experiência? Responder essas perguntas é o que separa os bons ativos dos medianos. Ótimo! A carteira está montada. Mas calma, o trabalho não acaba aqui. Vamos para a nossa última sessão, mantendo a carteira sólida. Uma carteira de investimentos não é algo para montar e esquecer. Pelo contrário, ela precisa de manutenção constante para continuar forte ao longo do tempo. E essa manutenção tem nome: rebalanceamento.
É um processo bem simples, na verdade, que deve ser feito a cada 6 ou 12 meses. A ideia é dar uma olhada, ver se aqueles percentuais que a gente definiu lá no começo ainda estão valendo, analisar se a qualidade dos fundos se mantém e, claro, ficar de olho em novas oportunidades que o mercado sempre oferece. E olha que interessante essa tabela. Ela mostra como essa estrutura toda pode ser adaptada para diferentes perfis. Um perfil mais conservador vai focar muito mais em tijolo. Já o moderado pode abrir um espaço para os fundos híbridos. E o agressivo? Esse pode destinar uma fatia um pouco maior para fundos de desenvolvimento, buscando uma valorização mais alta. Ou seja, a estratégia é flexível, ela se molda ao objetivo de cada um. E tudo isso nos leva a esta conclusão, que resume perfeitamente a nossa análise de hoje. Ao equilibrar diferentes tipos de fundos, acompanhar indicadores e rebalancear periodicamente, o investidor constrói uma carteira sólida e resiliente. É exatamente esse o objetivo final, uma carteira que aguenta os trancos. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para a estratégia atual de investimentos, a carteira está mesmo construída para durar? Ela está preparada para gerar a renda que se busca com a segurança que se precisa? Vale a pena pensar nisso.